Vimos que o aumento do carbono na atmosfera provoca aquecimento global. E o grande problema disso é que resulta em mudanças climáticas, e os efeitos dessas mudanças são extremamente prejudiciais. De um modo geral, já se percebe um aumento na frequência e intensidade dos eventos extremos, como enchentes, secas e grandes queimadas. Em 2024, tivemos no Brasil e no mundo uma demonstração muito evidente dessas mudanças. Recorde de queimadas da última década, inclusive com incêndios em áreas florestais da Amazônia, algo que não costumava ocorrer. Secas históricas na Amazônia, com vários trechos de rios secando completamente. Grandes incêndios florestais nos Estados Unidos. E enchentes recordes no sul do Brasil. Para minimizar o problema do aquecimento global, temos que, no mínimo, zerar as emissões. Ou seja, tudo que é emitido em um determinado ano para a atmosfera deve ser capturado de volta. Mas isso não será feito de uma hora para outra. Quanto antes isso for alcançado, menor será o aumento da temperatura atmosférica e menores serão os problemas. Neste gráfico, temos uma simulação com 3 cenários, identificando quanto carbono poderíamos ainda acrescentar na atmosfera, tendo como consequência diferentes metas de aumento da temperatura em relação aos níveis pré-industriais. Notem que a linha preta no início do gráfico mostra a quantidade de CO2 equivalente anualmente adicionada na atmosfera desde o ano 2000, com valores acima de 40 gigatoneladas de CO2 equivalente nos últimos anos. No cenário 1, que é a linha verde, que é o mais otimista, a meta é de uma temperatura de até 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais, se a neutralidade das emissões for alcançada até o ano de 2040. Notem que, para isso acontecer, tem que haver uma redução abrupta, que seria necessária em muito pouco tempo. A soma das emissões globais até lá teriam que ser limitada a 235 gigatoneladas de CO2 equivalente. No cenário 2, que é o da linha azul, o cenário intermediário, se admite que a temperatura chegue a 1,7 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais, se a neutralidade das emissões for alcançada até 2050. Até lá, o total de carbono que poderia ser emitido totaliza 585 gigatoneladas de CO2. No cenário 3, o menos otimista, que é o da linha vermelha, se admite que a temperatura chegue a 2 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais, se a neutralidade das emissões for alcançada até o ano de 2080. Até lá, o total de carbono que poderia ser emitido totaliza 1.110 gigatoneladas de CO2 equivalente. Nos gráficos de pizza aqui na direita, temos em cinza a quantidade total atual de CO2 equivalente na atmosfera, de 2.650 gigatoneladas de CO2, e em laranja, a quantidade que poderia ser adicionada para atingir uma determinada temperatura acima dos níveis pré-industriais nos 3 cenários projetados: o otimista, o intermediário e o menos otimista. Esse tipo de simulação ajuda a entender o quanto os nossos esforços de redução podem ou não ter impacto na minimização do aquecimento global. Essas projeções mostram que estamos numa encruzilhada e permitem projetar que o mercado de carbono tende a ter uma relevância crescente dentre outras iniciativas destinadas a reduzir as emissões de carbono. E com isso nós finalizamos os 2 primeiros módulos deste curso.